Ficamos parecidos com nossos pais quando envelhecemos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos 5 cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar 2 vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos 5 meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes, chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós gravamos um programa curto, de 30 minutos mais ou menos, e sempre com muito bom humor, né, tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera, de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, #MulheresPodcasts. Acompanhe, siga e chacomrapadura.com. Beijo. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altair. Na verdade, essa pergunta é de 2018, já tem um bom tempo, mas só recentemente tivemos artigos que puderam fechar essa questão e aí a pergunta veio à tona. Fantástico! E uma pergunta de fevereiro de 2018 é a prova de que você, ouvinte, que mandou sua pergunta, não deve desistir.
Com certeza. Que pode ser que um dia ainda ela seja escolhida, certo? Porque as respostas se baseiam em evidências, não em opiniões. E aí as evidências, se elas não existem, por enquanto não tem resposta. O e-mail, Altair, veio do Vitor Rocha, que é técnico em informática e mora em Ibiúna, São Paulo, Altair. E ele diz o seguinte: minha dúvida é, vez ou outra percebo em mim atitudes e modos idênticos ao dos meus pais. Principalmente aquelas atitudes ou gestos que eu sempre critiquei e não gosto. Outro exemplo é minha mãe, que tem trejeitos da minha avó, reproduzindo frases e até um comportamento bem similar às vezes. Eu sei porque convivi muito com minha avó até meus 10 anos de idade. Mesmo não gostando dos trejeitos ou do próprio jeito da pessoa, porque acabo de forma inconsciente reproduzindo esse comportamento. Será um fator psicológico em que critico por me identificar nos comportamentos? Ou a influência dos pais é tão grande que acabamos absorvendo mesmo sem querer? Parabéns pelo podcast que ajuda cada vez mais a desmistificar e explicar vários assuntos de forma simples, sensata e extremamente acessível, fazendo a nossa tarefa diária de lavar louça ou cuidar da casa muito mais legal. Grande abraço a toda a equipe Naruhodô. Um abraço pra você também, Vitor. Um abraço meu, do Altair, certamente do Reginaldo. Claro. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? A gente fica parecido com os nossos pais enquanto a gente envelhece? Na verdade, assim, é uma pergunta que muita gente tem curiosidade. É uma ótima pergunta, na verdade. Eu quero usar essa pergunta para explicar coisas sobre essa dicotomia entre inato e social. Certo. Sabe? Porque basicamente é uma pergunta disso, né? Você vai cair nisso necessariamente. Então, o quanto eu pareço com os meus pais, o quanto que é natural, o quanto é inato, né? O quanto é genético e o quanto é social. Quanto é biológico e quanto é construído, né? Que é uma falsa dicotomia. Essa questão surgiu no pós-guerra, pós-segunda guerra, né, 1950. Então, a pergunta é o quão parecido a gente fica com os nossos pais, ou se a gente fica parecido, é muito boa. Mas você transformar isso numa pergunta de genética versus sociedade é um jeito ruim de responder. E eu quero dar justificativas para isso primeiro, tá? Mas antes, assim, quando eu tava pensando sobre essa pergunta e estudando ela, eu fiquei com curiosidade, por isso que eu não perguntei pro Ken até esse momento. O que você acha disso, Ken? Você se acha muito parecido com seus pais? Antes de falar sobre parecer enquanto envelhece, né, tem aquela história do puxou o pai, puxou a mãe logo criança, né? Sim. Logo criança, né? Assim, logo bebê, algumas pessoas conseguem identificar assim, ó, o nariz é da mãe. Ou o jeito de tal bebê é do pai, né? Me diziam que eu era muito parecido com a minha mãe, na verdade, né? Quando eu era pequeno. Né? Fisicamente, você fala? Fisicamente, né? Agora, enquanto eu fui envelhecendo, eu acho que fisicamente eu fui ficando mais parecido com meu pai. E o jeito? Agora, o jeito, eu acho que é mais da minha mãe. Sabe? Que a minha mãe é meio crica e eu também. Então acho que é mais o jeito dela. E aí você se solidariza com o Vitor, que mandou um e-mail, que ele fala que tem várias coisas que eu percebo em mim que são idênticos aos meus pais e coisas, principalmente aquelas que eu não gosto. Olha, eu não sei se é principalmente as coisas que eu não gosto, mas acho que essa coisa de ser meio crica... Ela é mais negativa do que positiva. Então, já aconteceu com você, assim, de você, sei lá, faz alguma coisa, aí de repente você pensa, fala, tô fazendo igual aos meus pais. Não, então, isso eu não tive. Essa sensação eu não tenho. Eu percebo isso quando eu fui provocado por essa pergunta do ouvinte, assim, sabe? Não é uma coisa que eu... Porque acho que também não é tão parecido assim, sabe? Ela mais lembra do que é parecido. Então, você entende que quando você descreve o comportamento, você vê que essa diferença entre o inato e o aprendido fica meio tênue? É meio que uma mistura? Claro, claro. Essa é uma discussão super importante, assim, começar por isso. Então, assim, tem coisas que você vai se identificar com seus pais eventualmente? Tem. Principalmente porque durante uma boa parte da sua vida, você passou sob cuidado deles. Então, você aprendeu, observou muitas coisas baseado nisso. Então, isso é uma fonte. Tem a fonte genética, obviamente, também, né? Então, assim, quando você pensa em traços físicos, a questão genética parece que tem um pouquinho mais faz mais sentido, né? Tem um mecanismo mais direto. Quando você pensa no jeito é uma coisa muito vaga, né? Então, pode ter influências de múltiplas fontes. E aí, para atacar essa questão, assim, tem um termo muito importante, que assim, você tem que pensar na fase de vida do indivíduo. Então, por exemplo, nosso ouvinte tem 27 anos.
Quando ele tinha 14, é uma coisa. Quando ele tem 27, é outra. Quando ele tiver 60, é outra. É outra percepção de você mesmo e também do efeito que seus pais têm em você, né? Então, quanto mais velho você fica, o efeito dos seus pais, o efeito no jeito, ele é mais residual, porque você vai aprendendo mais coisas, você vai misturando esse jeito básico com outras coisas. Mas também tem a questão genética em si, que contribui um pouquinho. E aí tem um conceito, que é o que eu quero atacar hoje, que ele é bem importante, que é um conceito chamado herdabilidade, tá? Herdabilidade. Herdabilidade é um conceito muito, muito contraintuitivo. Por exemplo, quando eu digo um jeito errado de usar o termo herdabilidade, tá errado, tá? Quando eu falo assim, que a herdabilidade da inteligência é 60%. Então quer dizer que 60% da inteligência de um indivíduo vem da genética. Esse é o jeito errado de explicar. E muita gente explica assim, né? Então, Coloca o peso... números, assim, é isso? Não, o problema não é eu colocar um número, é o que um número quer dizer. Sei. Então, assim, o peso da genética na inteligência é 60%. Então quer dizer que 60% da inteligência de alguém é explicado pela genética. Não é isso. Herdabilidade não é isso, tá? A definição de herdabilidade e o grande ponto desse episódio é trazer à tona esse conceito explicado do jeito correto, né? Porque para entender herdabilidade, você tem que entender que não existe diferença entre biologia e sociedade. Os dois trabalham juntos na construção da herdabilidade. Então, assim, é a definição, né? Herdabilidade é uma estatística usada na genética que estima o grau de variação em que um traço fenotípico que se deve à variação genética entre indivíduos acontece em uma população. Então, assim, uma coisa importante, herdabilidade não diz respeito à média de alguma coisa, diz respeito à variância de alguma coisa. Herdabilidade é o quanto que a genética explica da variabilidade, mas não da média. Então, quando eu falo assim, 60% da sua inteligência é determinado pela genética, isso eu tô falando da média. Eu tô transformando esse 60% numa média, né? Quando eu falo isso. Então, em média, 60% da inteligência é explicado pelos genes. Isso tá errado. Isso não é herdabilidade. Entendi. Herdabilidade é quando eu digo que 60% da variabilidade das possíveis características da inteligência são explicadas pela genética, tá? Então, assim, é muito contraintuitivo se você pensar em termos de variabilidade. Eu vou dar uns exemplos disso. A ideia que você tem que pensar, que eu fiquei imaginando, uma metáfora, sabe um metrônomo? Sabe o metrônomo, que é um aparelhinho que tem uma haste, que você mexe, ela fica batendo num ritmo. Que ajuda a estabelecer o ritmo, né? Isso, você usa pra tocar instrumentos, alinhar coisas e tal, né? Imagina um metrônomo. Esse metrônomo, quanto mais variabilidade, maior a variação do metal lá, do pedacinho de metal. Então imagina assim, que você tá dentro da barriga da sua mãe e existe uma coisinha chamada inteligência dentro de você e essa coisinha tem uma variação, né? Porque assim, a inteligência, ela não existe em si, ela aparece no contato com o ambiente. Então, por exemplo, tem até o nosso episódio, o que são crianças superdotadas, que a questão da dotação, da superdotação, ela só aparece se tiver um contexto. Então, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei naquele episódio. Eu posso ser o melhor instrumentista do mundo num instrumento que não existe. Não dá pra dizer nem que isso é verdade, nem que é mentira. Ou seja, eu posso ter um potencial dentro de mim, mas como ele não aparece no ambiente, não se expressa em um meio, não tenho. Assim, eu posso ter o potencial, eu posso achar que tenho, mas o fato de eu não desempenhar, não transformar em comportamento, não gera inteligência, tá? A inteligência, ela sempre aparece no movimento das coisas. Então, você dizer que alguém é inteligente é porque a pessoa está produzindo algo que representa isso. Isso não tá nem nela, nem no ambiente. É nos dois juntos acontecendo, tá? Então, imagina o pequeno Ken, né? Na barriga da Alcaça, né? Tá lá. E tem um metrônomo dentro de você, variando, tá? O que você tem que pensar não é aquela haste de metal, mas o quanto ela varia. O quanto ela vai variando, tá? Então, assim, quando você tá no útero, a maior parte do seu comportamento ali, que é limitado por razões óbvias, se deve a questões genéticas que tem a ver com a variabilidade desse metrônomo. Quando você nasce e começa a interagir no ambiente, a variabilidade desse metrônomo ele pode aumentar ou diminuir, dependendo da questão ambiental também. A herdabilidade, ela diz respeito à variação das possíveis expressões de um comportamento que um indivíduo tem, tá? Então, é mais fácil pensar herdabilidade, por exemplo, quando você pensa em coisas físicas, tipo altura, né? A altura tem uma propensão, um peso de herdabilidade, ou seja, quando você pega humanos, tem humanos das mais variadas alturas.
Então assim, só que você tem humanos lá, sei lá, de 1,30 até 2,20 metros, alguma coisa assim. Mas quando eu pego você não tem essa variabilidade toda dentro de você, da sua genética. Você não poderia ter de 1,30 a 2,20 de altura, né? A sua variabilidade individual é menor. Sim. A sua possível altura varia dentro de um metrônomo, que não varia de 1,30 a 2,20. Tem uma variabilidade menor. Então, quando você era o feto, né? Esse metrônomo da altura, que seria a potencialidade para toda a variabilidade de altura que você poderia ter, tava lá, o metrônomo, né? Conforme você nasce, aí depende da sua alimentação, depende do exercício, depende de várias influências. Esse metrônomo vai aumentando a variabilidade. Por exemplo, se você nasceu e você passa privação, você passa fome, Certo. por exemplo, o que vai acontecer com esse metrônomo? Ele não vai diminuir a variabilidade, ele vai aumentar. Ele vai aumentar a variabilidade. Por quê? Porque o seu mundo é muito incerto. Tem dias que você come, tem dias que você não come. Né? Certo. Então, na verdade, as características ambientais não estão diminuindo a variabilidade genética, estão aumentando ela. Entendi. Então, por exemplo, quando você nasce, se você fosse sempre bem nutrido e fizesse exercício, o que vai acontecer com a sua variabilidade genética? Vai diminuir. Vai diminuir perto do máximo possível que você poderia chegar. Certo. Então, imagina um metrônomo, ao invés de ele estar oscilando para a direita e para a esquerda, ele vai começar a oscilar só para a direita, muito perto do limite. Você entende? Sim. Então, assim, se você tem uma vida muito bem estimulada, né? A sua variabilidade tende a diminuir mais perto do máximo, do seu máximo potencial possível, né? Quando você passa uma vida com muita incerteza, muita variação, a sua herdabilidade genética varia muito também. Você pode Certo. oscilar para algo muito ruim e algo muito bom. É por isso, por exemplo, que você encontra, pensando até uma aplicação bem estereotipada, filho de gente rica continua rico, porque a variabilidade é baixa, né? A variabilidade, assim, perto do potencial é baixa. Mas quando você pega gente muito pobre, tem gente muito pobre que dá muito errado e muito certo. Sim. Porque tem muita variabilidade. O ambiente gera essa pressão no organismo. Então, assim, herdabilidade não tem a ver com a média, tem a ver com a variância. E isso é super importante. Esse conceito é muito contraintuitivo, enganou muito cientista ao longo das Agora, décadas. no exemplo da pessoa pobre, a variância é tão grande que pra dar certo, você precisa de muita sorte, né? Então, entra um componente, não chama nem de sorte, mas entra um eu tô componente chamando de imponderável. sorte aqui, né? Mas enfim. Entra um componente imponderável. Porque o normal no sentido de estatístico, No sentido de não média. dá certo, né? Então, normal, você pensa na média. E o que eu quero exatamente é fazer o contrário, é fugir da média. A Certo. média desinforma, nesse caso. Então você tem que... A analogia é do metrônomo mesmo, sabe? Então, quando o ambiente ele é mais controlado, ele tende a diminuir a variabilidade da expressão de todos os possíveis comportamentos que a genética te dá. A genética não condiciona comportamento, a genética condiciona a variabilidade de comportamento. Certo. Tá? Isso é fundamental. Então, assim, uma definição agora, dada essa descrição, uma definição de herdabilidade é qual a proporção da variabilidade de um traço não está nem no ambiente e nem é por acaso. Por exemplo, a altura. Tem todas as possíveis variações de altura das pessoas. Qual a porcentagem dessa variação que não se deve ao acaso, tipo uma mutação, alguma coisa, e não se deve ao ambiente? O que sobra é a herdabilidade. Tá? É essa a ideia. Hoje em dia, os estudos de herdabilidade cresceram muito, principalmente a partir dos anos 2000, porque a gente desenvolveu tecnologia para avaliar a herdabilidade. Por isso que os artigos mais recentes, 2020, 2021, né, que são artigos que usam uma metodologia genética populacional, né, sempre estudo populacional, que é chamado GWAS, Genome Wide Association Study, né, estudos de variação genética global, assim, né. Então você pega muitas pessoas, grandes populações, e vê certos traços de padrões de DNA, como eles variam na população. Se eu tenho um padrão de DNA, uma certa combinação de letrinhas, que eu sei que varia muito entre os indivíduos, e eu sei que essa combinação é associada com um certo comportamento, o que eu vou esperar? Que o comportamento varia muito. Ou seja, de cara, o metrônomo já vai variar muito. Quando eu pego esse comportamento, esse padrão genético, e jogo no ambiente, ou o ambiente vai aumentar ainda mais a variabilidade ou vai diminuir. Depende de onde você nascer. Certo. Então, o jogo é esse. Assim, é que herdabilidade, vou deixar até na descrição um livro sobre genética de população, tem um capítulo de herdabilidade que é muito bom. Você vê que a conta vai longe, tá? Porque como você tem que comparar variabilidades e você tem que somar, para calcular a herdabilidade, você soma a variabilidade do genótipo, que são genes,
mais a variabilidade do ambiente, né, para gerar a variabilidade do fenótipo, né, que seria ligado à herdabilidade. O problema, aí, para quem é estatístico sabe, mas só falando, que quando você soma as médias, por exemplo, um grupo tem média 10 e o outro tem média 15, você pode somar diretamente, né, os valores, tá? Ou calcular a média das médias, é fácil. Tá? É uma soma direta. Quando você trabalha com variabilidade é um pouco ruim. Você não pode somar diretamente duas variabilidades. Você tem que saber se os eventos que você está comparando, eles são independentes ou não. Se eles são eventos independentes, o que acontece no grupo A não tem nada a ver com o que acontece no grupo B, aí você pode somar as variâncias. Só que quando você vai pensar a interação entre genes e ambiente, é óbvio que tem intersecção. Não é independente a genética da sociedade. Não é independente. Tem intersecção. Então, na verdade, você tem que somar as variâncias e somar 2 vezes a covariância. Aí vai ficando complicada a conta. Tá? Por isso que eu não quero entrar muito nessa parte estatística. Mas trabalhar com variâncias é muito mais contraintuitivo. Né? É essa mensagem que eu quero passar inicialmente. E aí o ponto... Tem vamos deixar artigos na descrição, que é bem interessante sobre isso, que é, em 1970, teve um ganhador do Prêmio Nobel de Física, que é o William Shockley, né? É um professor de Stanford. Ele teve um trabalho que realmente valeu o Nobel, porque ele foi um dos inventores do transistor, né? Uma coisa super importante, né? Deu origem à computação toda e tal. Aí, assim, você pega o cara que é super especializado num negócio, cria uma coisa super bacana, aí o cara começa a crescer demais, começa a querer investir em outras áreas, né? Aí vai começar a falar lorota. O William Shockley, ele defendeu, né, durante muito tempo, visões muito racistas sobre inteligência. De que existiam, e isso tem toda a herança do século XIX, né, da eugenia do século XIX, da Inglaterra, o Galton e tal, de que existia diferença de inteligência entre branco e negro, né, assim. Só que assim, não é que ele achava, ele coletava dados para mostrar. E mostrava sistematicamente. Só que ele mostrava a diferença na média. Esse é o ponto, né? Ele não mostrava a diferença na variância, porque naquela época os estudos de herdabilidade não pensavam na variância. Entendi. Aí teve muita crítica contra o William e pá, tal. Aí depois veio um psicólogo, e o psicólogo era muito bom, ele era realmente um bom cientista. Sabe aquela coisa do bom cientista com objetivos ruins? Era esse cara. Sabe, a ciência que ele produziu era muito boa. Assim, o método, né? Só que os objetivos eram zoados, né? Mas, enfim, que é o Arthur Jensen. O Arthur Jensen tem vou deixar um artigo sobre ele, que é interessante, um professor de Berkeley. Ele estudava e ele defendia ativamente que a hereditariedade tinha um peso muito maior do que o ambiente. Ele era o defensor do peso genético para as coisas, né? Sobretudo para a inteligência. E ele desenvolveu muito método de estudos, de técnicas, métodos estatísticos mesmo para avaliar a inteligência e tal. Então, a metodologia que ele desenvolveu é muito útil. E ele usou isso para tentar provar essa tese dele. Isso. Tanto é que ele escreveu um texto que, inclusive, esse é o artigo mais citado da história da psicologia. É o artigo do Arthur Jensen. Só que você vai ler as citações, quem citou são pessoas reproduzindo o estudo dele, dizendo que o dele tá errado, ou pessoas falando contra ele, tá? É o contrário, né? Porque assim, teve muita revolta contra. Que era um artigo comparando populações americanas, né, brancas e negras, do norte e do sul dos Estados Unidos, comparando o QI, mostrando que as políticas de inclusão dos Estados Unidos para reduzir o gap da média do QI não estavam funcionando, e que, na verdade, isso se devia a questões genéticas inerentes. E ele lá colocou um cálculo de herdabilidade em que 80% da herdabilidade da inteligência se deve a características genéticas. Então não adiantava fazer coisas afirmativas. O povo caiu de pau, claro. Só que assim, você vai ver a conta que o cara fez, pra lógica da época, pra tecnologia estatística da época, não estava errado, né? Aí o que aconteceu? Uma galera começou a reproduzir os estudos dele 10 anos depois, 20 anos depois, quando a gente já tinha tecnologias melhores, né? Tá. Tanto de análise quanto de análise estatística, de coleta de dados e tal. E a gente foi ver que o estudo dele não é reprodutível, né? Mas não quer dizer que o método estava errado, né? Mas o artigo inicial dele, quando eu li, assim, tem uma pedra. Sabe quando você lê um bom artigo e você vê uma pepita, uma gema escondida dentro do artigo? Que é do seguinte, vou deixar na descrição, esse artigo do Arthur Jensen, ele compara lá a distribuição
testes de QI em brancos e negros, né? As médias são diferentes, estatisticamente, as médias. Só que as variâncias não são. E esse é o ponto. Na prática, nesse estudo específico, a que se referia a variância? Então, esse é o ponto, assim, porque se duas médias são diferentes, você pode dizer que tem algum efeito que está causando essa diferença. Certo. Tem algum efeito gerando essa diferença. Quando a diferença é na média, os efeitos de diferença são, em geral, mais próximos. São mais próximos das pessoas que estão respondendo aquilo. Então pode ser uma coisa do ambiente, da história, alguma coisa mais próxima. Se tivesse diferença de variabilidade, isso implica uma questão mais forte, mais genética, né? Então, assim, se o metrônomo, né, dos brancos fosse diferente, a amplitude deles fosse diferente da dos negros, aí eu ficaria mais preocupado, né? Só que a variação do metrônomo era a mesma, o que mudava era a média. Isso mostra, e aí tem estudos mais recentes que mostram isso, que é esperado encontrar diferenças de média. Por quê? Porque um grupo tem menos oportunidade que o outro. Claro. A questão vai ser o seguinte, e aí é genial essa explicação, assim, é muito boa, agora artigos de 2020, né? Qual que é o problema? Você tem que ver esses resultados de pesquisa expostos no tempo. Porque o que acontece? Se a gente continuar por mais algumas gerações com essa divisão de social, racial, em que brancos ganham mais, têm mais acesso, enfim, e têm acesso a mundos diferentes dos negros, se isso continuar por mais algumas gerações, por uma mera questão de distribuição genética, vai começar a ter diferença na variância. Entendeu? É igual cruzar cachorro, sabe? Você não vai gerando cachorros diferentes e eles vão ficando cada vez mais diferentes? Claro. É essa a ideia. Se você continuar mantendo as diferenças raciais, por exemplo, vai chegar um ponto que você vai começar a identificar diferenças na variância. Se você identificar diferenças na variância, isso quer dizer que essas diferenças sociais estão virando genéticas. Entendi. Aí daqui a 50 anos vai vir um cara falando, tá vendo? O Arthur Jensen estava certo. Ele dizia que era genética e era mesmo. Mentira. É porque a gente continuou cronificando as diferenças por muito tempo. Agora me fala uma coisa, Thaí. Que ano que era quando ele publicou esse estudo aí? 1970, mais ou menos. Anos 70. Nos anos 70, ele já não era capaz de intuir a variável quantidade de oportunidades? Ele era. Esse foi o erro dele. Daria pra ele ter essa luz, sabe? Tanto é que, assim, ele recebeu muito mais pancada do que o que ele falou. Assim, existe um preconceito muito grande de estudar diferenças de QI entre raças, por exemplo, né? E ele pegou, não, quero saber, vou estudar, né? Então ele apanhou muito. Não, querer saber, acho que é legítimo. Isso. Agora, sei lá, numa pesquisa qualitativa com grupos de pessoas brancas e pessoas negras, você já identificaria isso, né? Essa diferença de oportunidades, assim. Então, você identificaria o efeito na variância. Só que o que os psicólogos daquela época estavam prestando atenção? Na média. Esse é o problema, entendeu? O problema é esse. Se eu fizer pesquisa qualitativa, eu vou identificar muita variabilidade nos dois grupos. Só que eu não vou conseguir identificar que a variabilidade é igual nos brancos e nos negros, sabe? É uma questão puramente estatística mesmo. É tipo, na época, herdabilidade, na época dele, era ligado à média. E hoje a gente vê que é ligado à variância. E aí explica completamente diferente os fenômenos. Certo. Sabe? Então, assim, o trabalho do Jensen foi importante do ponto de vista metodológico. Ele deu luzes, métodos, sabe? Que hoje a gente pega e fala, não, obrigado, E provavelmente, mas não é assim. provavelmente ele era branco também, não, Thaí? Claro, não tinha dúvida nenhuma. Ele nem teria como ser negro, na verdade, porque não tinha professores negros na universidade quase, de Stanford. Não, ele estava em Berkeley. E aí o ponto de vista acaba sendo de alguém branco que não vivenciou, né, claro, a experiência de pessoas negras. Isso. Aí ele não experiencia a alteridade. Então ele vai estudar por meio da empatia, que é o método científico que ele usa. Faz sentido. Foi zoado a pesquisa? Foi, mas o método foi interessante. Porque os outros pesquisadores que vieram reproduzindo depois usaram o mesmo método. Ninguém nunca criticou o método dele. É isso que é interessante. Você critica a maneira como você analisa os dados, mas o método em si era ok, né? Hoje em dia não faz mais sentido você discriminar, diferenciar raças, por exemplo, com base no QI. Tem muita gente que ainda acredita nisso. Não faz sentido. Primeiro por um problema psicométrico, né? Quem garante que a escala de QI avalia inteligência? Ela varia uma variável latente que chama inteligência, que só se desempenha no ambiente. Então não tem como desconectar o resultado do QI do ambiente. Essa é a primeira coisa, né? E aí é uma crítica, quem trabalha com psicometria, eu estudo há bastante tempo psicometria, e quando você entende uma variável latente, a validação da variável latente só se dá por meio dos dados. A variável latente não existe por si mesma. Então isso é uma discussão importante. E outra coisa é você pensar não na média, mas na variância.
Tem o nosso Naruhodo que a gente gravou se meninos são de exatas e meninas são de humanas ou biológicas, né? Que a gente fala exatamente isso. O fato de existir diferença não é a questão. A questão é se diferença pressupõe vantagem, né? Certo. Então, e você vai perceber se existe vantagem pela variância, não pela média. Então, assim, pense no metrônomo, sabe? Então, diferenças ambientais podem aumentar a variabilidade do metrônomo ou diminuir. Essa é a grande mensagem, assim, que tem que ficar disso. Genética é o estudo da variabilidade, não é o estudo da média. E é por isso que tem, mesmo o biólogo que trabalha com genética de população, por estudar variabilidade é muito contraintuitivo, tá? Esse é o grande ponto, essa questão da herdabilidade. Então, assim, o quão parecido você é com seus pais, depende da genética? Sim. Depende do ambiente? Sim. Mas a pergunta é ruim. Depende da interação dessas duas coisas colocadas em movimento. E aí a gente entra nos artigos que respondem especificamente essa questão. Você pode ser parecido com seus pais, por exemplo, em relação a traços físicos, né? Altura e tal, né? Pegando a altura, né? A gente vê que a variabilidade do metrônomo, só a base genética explica mais ou menos entre 70% e 80% da sua altura. Uau! É bastante. Então, traços físicos, principalmente altura e tal, a herdabilidade genética é bem grande, né, da explicação. Você é mais alto que seus pais? Sou. Isso quer dizer que seus pais poderiam ter uma altura mais alta. O que mostra isso? Que eles nascem com metrônomo, só que a vida que eles tiveram, o ambiente, reduziu a variabilidade desse metrônomo no que diz respeito à altura para um nível mais baixo que o seu. Entendi. Consegue visualizar? Tá? Então, conforme você vai ficando mais velho, o que acontece? Você vai crescendo, a variabilidade da sua altura possível vai diminuindo, não vai? Então, você vai crescendo, a variabilidade da sua altura vai diminuindo para o valor de altura que você tem hoje. Então, quando você tinha 2 anos, sua variabilidade de altura era muito grande. Quando você tinha 15, sua variabilidade de altura é menor, porque você já vai crescer pouco, tá? Então, o que parece? Que no caso dos seus pais, a variabilidade da altura deles variou para uma média menor que a sua, né? Certo. E aí você pode explicar por questões ambientais, de interação, alimentação, o que quer que seja, tá? E por aí vai. Os seus irmãos, tem algum irmão que é mais baixo ou da mesma altura que seus pais? O meu irmão também é mais alto que os dois. A minha irmã é mais alta que minha mãe e mais baixo que meu pai. Então aí você vê que tem uma questão de gênero também na altura, né? De sexo, na verdade. Tem uma questão de sexo na altura, né? Que altera também essa questão do metrônomo. Sim. Tá? Então, pense que dentro da sua cabeça tem um monte de metrônomos, todos girando. Conforme você vai vivendo, esses metrônomos vão se alinhando, né, para um padrão de comportamentos e de traços que você possui. Então, assim, a explicação da variabilidade da altura, por exemplo, está entre 70% e 80%, mas você vê no seu exemplo e vários outros, que ao longo das gerações as pessoas estão ficando um pouco mais altas. Por quê? Porque o ambiente está mudando a média da variabilidade das alturas. Então mostra a importância de você comer bem, se exercitar e por aí vai, né? Para maximizar o seu potencial. Outra coisa importante é a personalidade. Será que você tem a mesma personalidade que seus pais ou parecida, né? E aí a gente usa o nosso querido Big Five, né? Claro. Tem o nosso Naruhodo sobre personalidade, que a gente descreve os 5 principais traços de personalidade: extroversão, agradabilidade, abertura a novas experiências, conscienciosidade e neuroticismo, né? Os 5 principais traços. Então você não tem tipos de personalidade, mas sim quantidades de cada um deles, né? Traços. E aí, vamos deixar vários artigos, tanto com gêmeos, que antes do GWAS as pessoas faziam pesquisa com gêmeo, né? Se tem 2 gêmeos univitelinos, eles têm os mesmos genes, Sim. né? Aliás, eu esqueci de falar, tem uma pesquisa bem interessante com o efeito de altura em gêmeos. Então, assim, é um estudo super legal. Você pega 116 pares de gêmeos, né? Tá. Uma parte deles, quase metade, viveu no mesmo ambiente com os pais, com os 2 pais, e uma parte deles... Gêmeos univitelinos, né? Univitelinos, idênticos, Certo. iguaizinhos, né? Uma parte deles viveu no mesmo ambiente, uma parte em ambientes diferentes. A variação da altura deles chega a 10%. Ou seja, mesmo gêmeos univitelinos, quando eles são criados em ambientes diferentes, a variação da altura deles chega a 10%. Isso mostra o efeito do ambiente, né? Sim. Entendeu? Muda o seu metrônomo, entendeu? Sem Não é porque você dúvida. tem exatamente os mesmos genes que alguém, que a sua altura vai ser igual. Porque depende do ambiente. A pergunta é ruim, sabe? Esse é um dado. Aí indo para personalidade. Tem trabalhos que mostram tanto pesquisas com gêmeos, como artigos agora de 2021 mostrando o GWAS mesmo, em estudos populacionais aí, em geral. O quanto que da variabilidade da personalidade dos seus pais vem para você.
Os estudos estão variando entre 40% e 60%, tá? 40% e 60%. Lembrando que você é uma mistura dos seus pais, né? Então, se você tem um pai muito bravo e uma mãe muito calma, né? Dá uma misturada em você também, né? Você pega um pouco de cada, tá? Sim. Então, esses 40 a 60% tem a influência direta dos pais, mas tem também uma questão da mistura entre os alelos, além do efeito do ambiente, tá? E a personalidade também tem uma característica importante que diz respeito à quantidade de tempo que você passou num ambiente compartilhado com seus pais. Tá? Então, por exemplo, quando você compara filhos adotivos, né, e filhos biológicos, o quanto que da personalidade vai para cada um. E aí tem um dado super interessante, uma pesquisa também, 2021, super interessante, que mostra o seguinte, que quando você é mais novo, mais criança, né, as crianças não têm personalidade, elas têm temperamento. O temperamento ao longo da maturação do cérebro vai virar traço de personalidade, né? Certo. Então, assim, quando você é jovem, até uns 10, 12 anos, você tende a ficar com uma disposição comportamental muito parecida com seus pais. Sejam eles biológicos ou não. Mas isso significa que é porque ele não criou uma personalidade própria ainda. Então, porque essa personalidade vai aparecer na interação com o ambiente. Então precisa de tempo de interação para você construir, transformar esses temperamentos em algo perene. E enquanto isso, ele vai meio que emular a personalidade dos pais. Isso. Na verdade, ele vai emular a personalidade das pessoas que tiverem naquela fase de vida. Certo. Não precisa ser pai biológico com quem ele está adetivo. convivendo. Isso. Pode até ser um pai adotivo, ele vai acabar mimetizando isso. O avô, a avó, enfim, tá? Certo. Quando você fica mais velho, 60 anos, 50, 60 anos, você vai ficando mais parecido com seus pais biológicos. Certo. Um trabalho sensacional que mostra, assim, um estudo longo, longitudinal, mostrando que eles avaliaram a personalidade dos pais, né? E pelo Big Five, e depois seguiram o filho, né? O filho adotivo. O filho não foi criado por aqueles pais, foi por outros, né? Certo. E seguiram o filho 40 anos. Depois foram ver esse filho, ele tava com um padrão do Big Five parecido com os pais biológicos. E menos parecido com os pais que cuidaram. Sim. É interessante, quando você fica mais velho, a genética vai ganhando mais peso. O metrônomo da genética vai ganhando mais peso. Quando você é jovem, o metrônomo ambiental tem muito peso. Tá. É interessante isso, né? Pra personalidade, principalmente. Isso acontece comigo, né? Às vezes, hoje, mais velho, eu vejo, nossa, eu tenho essa coisa que a minha mãe tem. Ou tenho essa coisa que meu pai tinha. Alguma coisa assim, né? Você pega isso. Daí eu percebo, conforme vai ficando mais velho, que tem coisas em mim que são deles mesmo. O que eu não conseguia responder era o quanto era pelo fato de eu ter convivido com eles e o quanto é o fato de ser filho deles. Hoje dá pra ver que quando você é jovem, com quem você convive, né, determina mais seu comportamento. Quando você é mais velho, o peso de quem te gerou determina um pouco mais. Então, determina a variabilidade. De novo, não determina a média, mas a variabilidade do comportamento. Então, quando você diz que você é, tipo, chato igual seu pai ou teimoso igual sua mãe, tem uma questão genética, claro, que afeta. Aí, outra coisa importante, tipo de carreira, profissão. Você trabalhou com uma profissão diferente dos seus pais, certo? Totalmente. Então, não tem muito a ver, né? Mas você consegue identificar alguma competência que eles tinham na profissão deles que você também tem? Acho que sim. Então, se você pensar nesses termos, você acha coisas. Provavelmente o raciocínio lógico da minha mãe, assim, sabe? Isso, ou sei lá, você tem que ter muito senso de rotina, né? Isso é um trabalho comercial, sei lá. Você tem que ter um senso de rotina muito grande, você tem que ter um autocontrole muito grande, a capacidade de planejamento e tal. Você pode não virar um comerciante, mas você pode usar essa competência para um outro trabalho, né? Então, assim, você pensar as profissões, você não acha nada. Mas se você pensar as competências necessárias para cada uma, você acha. E aí tem um trabalho sobre isso também, que eles falam sobre tipo de carreira. E aí parece que a determinação da variabilidade por meio da herdabilidade genética explica 36%, um terço. Explica mais ou menos um terço. E 10% dessa variabilidade é explicada pelo ambiente compartilhado. Então, por exemplo, seus pais são comerciantes. Sei lá, tô inventando, eu não sei se eles são. Eles eram. Por acaso, meu pai era comerciante. Então, ótimo exemplo. Então, seu pai era comerciante. Para ele conseguir ser um comerciante e se sustentar a partir disso, tem que ter certas competências comportamentais, né? Sim. Essas competências comportamentais, essas aptidões,
passam geneticamente de alguma forma, né? Por características, né? Biológicas. Então você, pequeno Ken, vai nascer com os metrônomozinhos não de comerciante, mas os metrônomozinhos de competências para isso. Conforme você vai interagindo no ambiente, se você convive num ambiente compartilhado, onde você tem que trabalhar na loja, por exemplo, também, isso vai aumentando o peso. Certo. Ou seja, a variabilidade vai convergindo para a média de você ser um comerciante. Né? Por quê? Porque você tem um pouquinho de genética e tem um pouquinho de ambiente compartilhado. Certo. Né? Se você não compartilhar esse ambiente, né, for viver com outros pais ou for fazer outras coisas, esse potencial vai ser aplicado em outras aptidões. E aí você não vira um comerciante, mas pode virar uma outra profissão. Então, assim, o efeito é bem mais difuso, mas é legal entender o mecanismo. Porque quando você pensa em termos de variabilidade e não em termos de média, fica mais fácil de explicar. Entendi. Pensa que esse metrônomo vai oscilando sempre. E, por exemplo, quando você pensa em percepção política, o quanto que você herda dos seus pais? Ou você pensa em interesses, hobbies, o quanto que você herda dos seus pais? Tem trabalho sobre isso também. E aí cai nessa mesma ideia das preferências, nas competências. Temos o nosso Naruhodo 100, né, que é se a biologia pode ajudar a explicar a sua predisposição política. O peso da herdabilidade genética, e a gente viu naquele episódio, em preferência política e interesses, varia em torno também de 1/3, mais ou menos 30%. Certo. Né? Assim, quando você pensa em política, você não pode desconectar da história. Então, assim, seus pais podem ter gostado de um político que não existe mais, ou de um sistema que não existe mais. Então não faz sentido você expressar isso, né? Então não faz sentido pensar em direita e esquerda aplicada à genética. Mas faz sentido pensar que suas certas predisposições comportamentais, né, fazem você entender a realidade de um modo parecido com o que eles entendiam. E esse modo parecido de entender vai se moldar aos modelos políticos existentes que são vigentes, tá? Então, é uma coisa bem de adaptação mesmo, não é uma cópia. De novo, é a variabilidade, não a média. Sim. Tá? Então, para mais informações sobre esses dados, tem o nosso Naruhodo 100 e tem o Naruhodo 170, que é, para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito. A gente fala bem da questão da meritocracia, né? Sim. Então, tem uma partezinha genética, mas tem um grande componente ambiental, né? Então, apenas 1/3 tem uma questão ligada a uma variabilidade da herdabilidade genética, a grande maioria é ambiental. E aí, quando você pensa, sei lá, você tem filhos, né? O quanto que o padrão de cuidado que você dá para os seus filhos é parecido com o seu padrão de cuidado que você recebeu. Tem uma larga teoria sobre isso, dá para fazer até um episódio sobre isso, sobre teorias de apego, a gente vai fazer mais para frente, né? Tem uma questão histórica da psicologia importante, mas o tipo de pai ou mãe que você é, né? Tem relação, claro, ao tipo de pai e mãe que foram seus pais, tem uma base, tá? Só que quanto mais tarde você tem o filho, menor a influência deles, dos seus avós, dos seus pais, tá? Quanto então, assim, mais tarde... você tem o filho. Então, se eu tiver um filho com 25 anos, por exemplo, e 10 anos antes eu estava na casa dos meus pais, com 15, por exemplo, os meus exemplos de observação e de cuidado são muito parecidos com os deles. Então, como eu tenho um filho um pouco depois, eu vou tentar emular esses padrões que eu aprendi, né? É muito mais aprendido, tá? Entendi. Agora, se você tiver um filho com 40, sei lá, você já teve contato com outras pessoas e outros modelos. Sim. Aí a sua variabilidade de expressão da parentalidade varia muito. Ah, faz todo sentido. É comportamento. Comportamento se expressa no ambiente. Exato, porque assim, eu já tenho 50 e já saí da casa dos meus pais há mais de 30 anos. Então. Então, assim, o modelo de educação de filhos dos meus pais é bem diferente do que eu considero um modelo ideal, vamos dizer assim. Isso, claro. Provavelmente eu achava mais parecido quando eu era mais jovem. Então, você sabe disso porque você teve outras experiências. Então, sim. Faz parte, né? Faz parte. Claro. Então, quando você pensa na herdabilidade não genética, mas na herdabilidade ambiental, que tem como pesquisar isso, né? A herdabilidade do fenótipo. A herdabilidade ambiental explica 60% da parentalidade. Explica mais. E aí depende do quando você tem o filho, depende da renda, porque às vezes a sua renda é muito parecida com a dos seus pais. Então você não tem muito para onde variar, né? Então você tem acesso às mesmas coisas. Isso também vai limitar o seu metrônomo. Verdade.
Então é multifatorial, mas é muito interessante quando você pensa em termos de variabilidade. Fica mais claro, mais fácil de entender, sabe? E aí você vê que pensar genética e sociedade separado é uma besteira. É tipo a pseudociência mesmo. Você vira... Se você imagina que você é um excelente cientista geneticista. Você é um ótimo geneticista mesmo. Manja todos os métodos, tal, sabe falar muito bem e tal. Se você só se basear nisso, no momento de explicar comportamento, você vai virar eugenista. Não tem como escapar, né? Que é o que esse povo que ganhou o Nobel, que tá ficando mais velho, tá começando a ficar um pouco gagá também, mas tá começando a ficar eugenista. Sim. É claro, porque é a única coisa que eles estudaram. Então, quando você amplia a visão de conhecimento, por exemplo, pensando nas 4 causas de um fenômeno, você vê que a genética tem um peso material e formal, ela é causa necessária, mas não suficiente, né? Então, assim, o geneticista que ganhou um Nobel de medicina, por exemplo, pô, agora estudei tudo o que eu podia saber dessa área. O que eu vou fazer? Começar agora do zero, entendendo causas eficientes. Vou estudar antropologia, vou estudar história, né? Claro. Para ver onde que o peso dessas evidências que eu criei ao longo da minha vida científica, o quanto ela se aplica em outras áreas. E não tentar aplicar direto, né? Esse foi o erro do William Shockley, que era um ótimo físico, descobriu o transistor, obrigado, né? Parabéns. Mas depois foi aplicar em outra área, virou um cabaço, né? E o Arthur Jensen também, né? Tipo, quando você pensa cientificamente, a metodologia que eles usaram era muito séria. Muito séria. Só que faltava transformar isso num modelo onde você estudava o peso das variáveis eficientes e finais, né? Na explicação também. E aí fica como mensagem uma coisa muito importante, assim, que, voltando na resposta da pergunta, a gente tende a ficar parecido com os nossos pais quando a gente fica mais velho? Em relação à personalidade, sim. Traços de personalidade um pouco, né? Então uma essência... Sabe, um jeitinho, né? Quando você fica bem mais velho, assim, esse jeitinho volta dos seus pais. Mas é pouco. Então, se você faz uma média, eu fiz uma média de todos esses trabalhos, sabe? Pega a média da herdabilidade das coisas, tira lá 9 fora, faz uma média da variabilidade. Na média, a herdabilidade genética explica 60% da variação das coisas. Certo. Então sobra 40% para você ser você, tá? E esse 40% para você ser você, eu não tô dizendo que você pode ser tudo aquilo que você quiser, porque não é verdade. Se você nascer num certo período histórico, isso vai limitar. Se você nascer numa certa faixa de renda, isso vai limitar, né? Se você nascer num certo ambiente onde tem um certo nível de estimulação à leitura e tal, vai limitar. Sim. Né? Só que essas limitações não vêm da genética, vêm do ambiente, vêm do outro lado. Então, eu acho, pelo menos, artisticamente muito bonito você pensar que você é um metrônomo, né? Você é indivíduo, você é quem? É um metrônomo que varia. Quando você era pequenino quem? Variava muito. Conforme você vai evoluindo na sua vida, vai se desenvolvendo, essa variabilidade vai diminuindo em função das suas potencialidades. E quem dá essa redução de variabilidade é o ambiente. Certo. Não é bonito? Muito bonito. É muito interessante, né? Você pensar muito em termos de variabilidade. E mais complexo do que parece, né, Altair? Então, é complexo, mas é complexo, mas não complicado. Uma coisa complicada é uma coisa... Nossa, isso é complicado, não entendo. Sim, uma coisa complexa precisa de uma resolução complexa. É isso. Verdade. Sabe? Então, tem que ser complexo, mas tem que ser estimulante ao mesmo tempo. Sabe? Essa é a proposta desse episódio. De fazer você pensar, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, você construir um cenário. Pra quem não pegou o conceito variância, né, talvez seja importante... ir atrás desse conceito para entender o restante, não tem? Isso. Eu vou dar uma definição bem simples, assim. Variância é o quantos dados se distanciam da média em média. Isso é a definição. Certo. Tá? Então, se eu tenho um círculo de... Imagina um círculo. Se eu tenho um círculo de 5 centímetros e eu tenho o ponto central desse círculo, o ponto central é a média. Então, quantos pontos, se você pega... bolinhas batendo dentro desse círculo, as bolinhas vão se distanciar 10 centímetros em média em relação à média. Tudo bem? Se eu fizer um círculo de 20 centímetros, elas vão se distanciar em média 20 centímetros da média. Tá? Isso é a variabilidade. É o quanto de espaço você tem para variar, né? Em relação à média. O problema é que a gente tende a pensar as coisas paradas no tempo. Quando você pensa uma bolinha parada no tempo, ela não tá se movimentando, né? Ela tá parada. Então você pensa a média dela, né? A ideia não é pensar as coisas paradas, é pensar as coisas andando.
E você descreve a movimentação ao longo do tempo de um fenômeno por meio da variância, né? Então, coisas que variam muito são coisas muito incertas. Ou seja, a média não me ajuda a entender o que está acontecendo, porque tem muita variação da média, né? Coisas que variam pouco, a média é um bom indicador do que está acontecendo ali, né? Então, o que isso quer dizer, né, que para vários comportamentos, a genética explica pouco, por quê? Porque tem muita variabilidade no ambiente, você pode ser muita coisa, a genética te dá muita potencialidade. Tem certas coisas que a sua sobrevivência depende muito, são mais estanques. Então a genética tem que determinar muito. Por exemplo, você nascer com 2 braços. Você nascer com 2 braços, você não pode ter uma variabilidade muito grande. Uma pessoa nascer com 1, outra com 3. Então tem que ter um peso genético muito grande para determinar que você tem 2 braços. Agora, quando você pensa em inteligência, pensa em aptidão, pensa em características outras, aí tem que ter muita variabilidade mesmo. Porque o que garante a sobrevivência de uma espécie não é o quão inteligente ela é, mas o quanto ela varia em torno da inteligência. Sim, exatamente. Genética é o estudo da variabilidade. Quem é biólogo, isso é feijão com arroz. Sim. Mas a maior parte das pessoas, principalmente o povo de humanas, não entende que a genética é isso. Que a genética é o estudo da variabilidade. Então, para estudar, por exemplo, diversidade, né? E aí diversidade ética, diversidade de qualquer coisa. Você tem que incorporar não a média da genética, mas a variabilidade dela. Sim. Para explicar os diferentes traços fenotípicos, Sim. né? Que é uma coisa muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio bem ilustrativo para trazer esses tipos de questão. Para de fazer perguntas diferenciando biologia de sociedade. Não tem essa diferença. É uma dualidade tão sem sentido quanto separar mente e corpo. Isso, ou separar exatas humanas e biológicas, né? Que é o que a gente tem tentado fazer. Então, Também. quando você junta as áreas, né? E pensa em função das 4 causas, você vai perceber que a genética é causa necessária, mas não suficiente para uma coisa, e a sociedade é causa necessária, mas não suficiente. A ideia é pensar o peso na variabilidade de cada uma ao longo do tempo e ao longo da sua vida, né? Então, obrigado ao Vitor por essa interessante pergunta e ao Ken por suas contribuições de vida, que são sempre muito importantes para os episódios. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.